Fala, galera, Cinéfilos na área. Dessa vez para falar sobre a estreia de Extermínio 3, A Evolução, que está chegando aos cinemas. Conferimos, vamos comentar, claro, sem spoilers. Mas já sabe, se você chegou no canal pela primeira vez, já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? E lembrando, temos aqui o nosso clube de membros, que já dá moral pro canal e tem acesso a conteúdo exclusivo, R$ 12,99 por mês, tá? E mais um recadinho, se você curte, você é gamer, faz conteúdo também e usa headset, que é um headset bacana, gostou do nosso? Tem o link na descrição aqui, lá no Amazon, tá com um precinho bacana, tá? Confere aqui depois. Bom, assim, como eu disse, nós vamos comentar o filme sem spoiler. O problema é que o trailer não entregou nada, tá? Então eu vou ter que comentar o mínimo ali para deixar depois a galera descobrir quando assistir. Porque o trailer te entrega que o Aaron Johnson vai com o filho, né? Eles vivem naquela ilha, né, Xará? Sim, eles vão pro, tá rolando a infecção lá. Eles vão pro continente. No começo te situa que a infecção ficou no Reino Unido ali, foi tudo para as picas. Tá tudo em quarentena. Tudo em quarentena, você tem patrulhas no mar, né? E tem essa pequena ilhazinha lá que fica distante da costa, mas é ligada, tá no trailer. Tem um estreito caminho, né, Xará? Tem um estreito ali, e quando a maré baixa, a galera sai para caçar e tal, alguma coisa do tipo. Pegar recurso. O filme começa com o Aaron Johnson, como a gente vê, saindo com o filho, porque tem todo um ritual para aquela comunidade. É um rito de passagem, né? O moleque, quando faz 12 anos, tem que sair para caçar, aprender a caçar, matar, não sei o quê. Caracas. Bom, isso acontece. Só que o que vem a ser o grande plot, o grande arco do filme é muito além disso. Tá, vamos lá. O Aaron Johnson, mais uma vez, arrebenta. A Jodie Comer aqui está com o papel de esposa dele, aparece pouco no trailer. Tem um peso ali, um drama poderoso com a personagem. Tá? O Ralph Fiennes, cara, dispensa comentários. Verdade. Eu queria mais tempo de tela, mas enfim, nesse aqui ele não entregou tudo, tanto, não prometeu nada, entregou tudo. Desse jeito. E o molequinho que faz o Spike, né, que é o personagem filho do personagem do Aaron Johnson, é o Alfie Williams. Olha, o moleque dá um show. Verdade. Assim, o moleque, o drama, o moleque manda muito bem. Quando tem que ser adolescente fazer cagada, ele faz. Tá, olha, eu vou aproveitar o gancho falando sobre ele antes de entrar nas outras partes do. A gente sempre fala parte técnica, gostou, não gostou. Assim, eu já adianto que eu achei um filme legal, tá? Ele é um bom filme, só que sem final. Já viu, né? Você vai falar, porra, sem final por quê? Por quê? Bom, descobrimos recentemente que o senhor Danny Boyle e o Alex Garland planejaram uma nova trilogia, começando com este filme, tá? Tanto que o Extermínio 4, entre aspas, estreia em janeiro do ano que vem. Tá? Olha isso. O Alex Garland, que dirigiu o roteiro do primeirão, lá de 2002, voltou para escrever o roteiro desse, com a direção do Danny Boyle, que não vai dirigir o próximo, tá? Eu conversei com o Xará em off já. Quem vai dirigir o que tem o subtítulo de Templo de Ossos é a Nia da Costa, que dirigiu a última versão, a última sequência, né, do Candyman e as Marvels. Então, assim, é o que eu falei com o Xará. Xará, eu não tô com tanto medo, porque ela tá dirigindo, o Boyle tá produzindo e o roteiro é do Alex Garland. Então, quer dizer, ela tá produzindo, ela tá dirigindo com supervisão dos caras que criaram a franquia. Então, sim. Até eu assistir e ter certeza que é isso realmente, a gente fica meio cabreiro, mas enfim. Vamos embora. Por isso que eu tô dizendo, atenção nesse moleque, porque essa trilogia que se inicia é focada no personagem dele, tá? Eu confesso que a primeira cena, o filme é 18ão. Sim. Tá? A primeira cena do filme, falei, caralho, tiveram coragem de fazer isso? Que pesada, assim, pesada. Apesar de ser bem velada, cara, você sabe o que tá rolando ali, né? Tem muito bem noção do que tá rolando. Aí corta para os 28 anos depois, né? Que é o título original.
E a história vai girar, como eu disse, em torno do Spike, que é esse menino, né, que é filho do Jamie, personagem do Aaron Taylor, e da Ayla, que é a personagem do Jamie Comer. Tem esse rito de passagem, só que a história se desenvolve, e como eu disse, o moleque manda muito bem, mas quando ele tem que fazer cagada como adolescente, ele faz. E eu queria até falar mais sobre isso, a cagada, Xará, mas não dá, spoiler, vai estragar. não dá. Assim, fotografia 10, cenas abertas, sabe? Porra, muito bonita a fotografia. Só que, um outro detalhe, eu estranhei um pouquinho, Xará, porque é algo que a gente tem no primeiro filme, mas não tem no segundo, que é a direção de fotografia focando nos infectados, né? Esse tem cenas mescladas ali com os infectados e tal. Quando o infectado toma uma flechada, tem uma edição rápida ali, né? Você vê como fosse uma câmera lenta, né? Meio Snyder ali. Uma coisa meio girando a câmera e tal. Lembrou Snatch. Focos de diamante, isso aí. E assim, o Danny Boyle tem uma direção de câmera também bem bizarra. Só que, como ele retornou para dirigir e trouxe o roteirista, ele também trouxe o diretor de fotografia. Claro, né? Então, como eles já filmaram os 2 filmes, né, para aproveitar a agenda da galera, esse e o Que Estreia em Janeiro, esperamos que o segundo tenha a mesma fotografia. E como o terceiro vai ser dirigido pelo Boyle, cara, tá ótimo. É certo ter. Assim, por que evolução no título aqui? Eu primeiro pensei que foi por uma coisa, falei, por causa disso agora. E depois acontece algo no decorrer da história que fala, não, mas é por isso. O Xará comentou em off, tem uma piada não, não deixa de ser uma piada, uma propaganda gratuita ali de um posto de gasolina, que tem uma piada com o nome. Pergunta lá naquele posto lá, mas só que esse é outro. Esse aí. Cala a boca que é melhor também. Quase easter egg ali. A maquiagem dos infectados da 10, trilha sonora, e assim, te ambienta, mas como eu falei, tenta conferir o primeiro e o segundo. Confesso que assim, eles não tocam em nada do primeiro e segundo, sabe? Porque é aquela história. Ele te explica que o Reino Unido só que tá fechado. Então, em volta, os outros países, tanto que tem uma hora que tem um embate ali de um cara de 20 e poucos anos que vive com a tecnologia com um moleque de 12 que vive sem. Nunca viu, não sabe nem o que é um celular. É aquela cena que tá no trailer, que chega aqueles soldados lá e falam, ué. Isso. Então, tem uns embates bacanas. A questão lá do Templo de Ossos lá é interessante. A história do personagem do Ralph Fiennes. O Aaron Johnson, eu esperava um pouco mais de tempo de tela. Sim. A atuação foi boa, foi legal, mas chega uma hora que você fala, tá bom, vai ser assim agora? Enfim, vai. E como eu disse, cara, ele não tem final, tá? Me perdoem. Ele acaba, por sinal, o que eu falei com o Xará, eu sempre que acabo de ver um filme na sala de cinema, eu entro no Google e vejo se tem cena pós. Esse eu me adiantei, olhei no Google para ver se tinha cena pós. O Google me disse que tinha. Eu mandei mensagem pro Xará que ele foi assistir depois de mim. Só que eu vi a sessão toda, não tem cena pós, tá? Ele tem, entre os créditos, cortezinhos de imagem, flashes, cortes de cenas do filme, tá? Não tem nada demais, acabou o filme, pode meter o pé. Eu esperei aparecer elenco de dublagem, eu também. Desligar a projeção pra sair. Eu falei, porra, sacanagem. Eu só vi tua mensagem depois. Puta que pariu, enfim, tá vendo? Mas então, é um bom filme, tá? Tá dentro, tem o DNA, claro, da franquia, porque o criador tá ali, o Danny Boyle. Fotografia, o roteiro eu achei bem escrito. Ele tem mais drama, ele tem sustos, tá? Tem. Os ataques dos infectados é um negócio bacana. Você vê a evolução. Né? Você vê a evolução aí que tá. Dito isso, ele é um bom filme, mas aguarde que virão mais 2, tá? Eu achei um filme bacana, com sustos, tá? Não se esqueçam disso. Xará, o que você achou de Extermínio 3? Então, eu tô aqui ainda meio que digerindo isso que eu assisti. O que você me perguntou depois da sessão? Exatamente, porque você vai assistir um filme, né? Tem a galera que é mais cinéfila, vai ter que procurar, saber de quem que é a direção. Você sabe que isso é o terceiro de uma franquia que começou lá em 2002,
saca? 2002, A sequência foi bem depois também, outro não sei quantos. 2007, Parece que 2007. parece que ele tá seguindo 28 anos depois, né? Porque se Quase, duvidar, mas, quase, né? Quase isso. Sabe, você fica pensando, "Puta, como é que o cara vai se reinventar?" E de quem eu tô falando? Tô falando do seu Danny Boyle. E uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês: olha, o que Danny Boyle, o que ele bebeu, o que ele usou, o que ele cheirou, o que ele injetou, eu não sei. Eu preciso saber se sobrou um pouquinho pra tentar entender o que é aquilo ali que ele tá tentando trazer pra gente como início de uma franquia dentro da mesma franquia que ele já criou. Início de uma Sabe? trilogia agora, né? Isso é surreal. Isso é no mínimo surreal. Agora, uma coisa eu tenho que dizer pra vocês. Tu se amarra em filme de zumbi? Não é só um filme de zumbi, tá? Porque ele tem uma carga dramática enorme, tá? Sim. Ele tem um porquê da coisa ali. Uns personagens, assim, bem peculiares. Desde o moleque, o pai, a mãe. O personagem do Ralph Fiennes, então tu fala, caraca, né? E o mote do início também. Tu fica, pô, mas por que o cara me apresentou isso aí, sabe? Sabe aquela coisa que você tá assistindo na cena, tipo, pô, foca, né, um machado, e fala, focou à toa? Não. Então você vai ver aquela cena inicial, tu fala, ué, pra que essa cena inicial? Isso tem a ver com os outros? Você chegar no cinema agora, você não viu os Termina 1 e 2, você quer ver esse aí, né? Ó, a cena inicial eu acho que não tem muito a ver com o que acontece no primeiro e no segundo filme, não, tá? Ela te mostra ali um pano de fundo pra dar essa história. Olha, a fotografia é muito louca, sabe? Esses ângulos de filmagem, né, que o Danny Boyle faz. Pra quem não conhece os trabalhos malucos do Danny Boyle, além de Extermínio, gente, Transpoiting, que é um dos filmes mais loucos que eu vi na minha vida. Yesterday, eu acho que é dele também. Eu tava lembrando das coisas que eu já vi com o Danny Boyle. Cara, ele é surreal. Você conhece um diretor, né, pela assinatura dele. E assim, se eu pudesse falar o que ele faz no cinema, pra mim é surrealismo, tá? Porque você não vai assistir somente um filme de zumbi. É aquele famoso filme que a gente tem que falar aquela frasezinha, né, aquele jargão que é, olha, não vai agradar a todos. Talvez não agrade nem a quem gosta de filme de zumbi. Fala, putz, que loucura, o que tá acontecendo? Por que tá focando nessa história aqui? Caramba, sabe? Tudo tem um propósito. Você vai me perguntar, esse é aquele famoso filme que começou lá atrás com o Cillian Murphy? Cillian Murphy nem famoso é, tinha ganho nem Oscar. Tem produção executiva do Cillian Murphy, pra dizer que não tem o Cillian Murphy no filme, né? Já que ele é sempre atrelado, né, ao Extermínio, o pessoal tá até esperando, mas como é que, enfim, né, aparece o nomezinho dele lá. Agora, a trilha sonora é muito louca, tem hora que toca ali um tema meio operístico ali, quando entra o rock and roll do nada, saca? Assim, não tenho o que falar, é de extrema violência, tá? Tem insinuação, né, tem nudez, tem insinuação, e tem umas cenas assim que tu fala, cara, é nisso aí que eles vão tocar mesmo, e subverte tudo aquilo que você conhece sobre o conceito de zumbi, né? O personagem do Ralph Fiennes, né? São infectados, é o vírus da raiva, isso, né? O vírus da raiva tem uma transmutação e transforma o povo naquelas criaturas ali, e a gente está acostumado a falar que é um apocalipse zumbi, né? Pô, pelo menos ali no Reino Unido rolou, né? Olha, a história da ilha é sensacional, o moleque é sensacional. Assim, eu ainda, né, tô tentando discernir o que foi isso que eu assisti. Gostei? Sim. Achei louco? Deveras. Agora, recomendo, pô, vai lá assistir o Extermínio. Ó, calma, né? Assistiu tudo que a gente falou até aqui, bota aí na tua balança, vê se é a tua praia, tá? Pra você falar. Porque tem muita gente que vai assim, nossa, que porcaria de filme. Não, eu fui pra ver um filme de zumbi, não sabe? Os bichos estão lá, gente. Os efeitos práticos ali também, algumas cenas, você fala, caramba, né? Assim, tá de parabéns. E os efeitos visuais também, né? Pô, a coisa da flechada é sensacional. Tá? Eu tava esperando uma coisa tipo lá Robin Hood, Xará. Né? Do cara mandar a flecha e a câmera seguindo a flecha. Engraçado que você vê que tem umas cenas ali de filmes clássicos, né? Cara, essas inserções de imagem, caraca, né? Dos líderes, né? Das grandes guerras saxônicas ali, né? Tem uma hora que aparece Jonadab, eu falei, cara. Bem louco! Né? A foto da grande Margaret Thatcher lá no. Cara, assim, tem uma metalinguagem no filme que é muito louca, coisa do Danny Boyle mesmo, tá? É assim. Se for assistir sóbrio, beleza, mas é com sua conta e risco, tá? A gente curte esse tipo de coisa aqui. Não vem você depois falar, você gosta de tanta porcaria. Essa é uma porcaria, se você não curte. A gente se amarra, entendeu? Sabe? Assistir foi uma grata surpresa, porque eu esperava, assim, uma história completamente diferente, focada lá no personagem, e acaba virando outra coisa. Tem um drama ali, olha, sabe? Fala um pouco de tudo, sabe? O filme trata um pouco de tudo. Teve hora que eu tomei um susto, né? Não teve como não tomar.
porra, aí não, né? Teve hora que eu ri, teve hora que eu me emocionei, teve hora que eu vibrei. Falei, cara, pacote completo. Né? 2 horas de filme ali que fala, putz, né? Mas é aquilo. Vou reiterar. Não é aquele filme que, porra, vou ver Extermínio. Calma, né? Dá uma pesquisada antes aí, né? Pisa no freio. Pô, se quiser assistir os outros 2 também é bacana pra você conhecer. Vai ver a vida pregressa aí do seu Danny Boyle pra você entender se tu já viu alguma coisa dele, tá? Se você já viu, olha, prato cheio. Pra quem é fã do cara, prato cheio. Eu achei muito louco. Se esse filme vai aparecer no nosso top 10 é no final do ano. Ou se duvidar, o pessoal vai começar a falar tanto mal vai aparecer. Piores aqui no Cinéfilos não é, tá? Pode achincalhar a gente. Não gostou? Reclama com a gente aqui no comentário que a gente tem aí os embasamentos aí pra poder defender, por enquanto, o Danny Boyle. E vamos defender ainda mais, pelo menos daqui por um bom tempo, né? Ano que vem já tem a sequência desse. E o cara já tá fazendo aí o final dessa trilogia louca aí, beleza? Então tá aí. Acabou de estrear no cinema. A gente assistiu na presinha, né, Xará? Né? Do Extermínio 3. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que esse aí vai ficar aqui na história. Entendeu? Sabe? Desde a cena que eu vi no transporte, onde o cara mergulha dentro de uma privada, né, atrás de um história de ópio. Falei, cara, esse sujeito é muito louco. Né? E é este sujeito que dirigiu esta cena que está fazendo o Extermínio. Então, fica aí essa dica para vocês. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem até o final. Vocês estão gostam de toda essa loucura. Eu vou falar do universo do Danny Boyle, né? Eu vou fazer o metaverso do Danny Boyle. Gostou do videozinho do Cinéfilos e querem compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilhe à vontade. A gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima. Espero que o expediente dele acabou já. Porra, eu sentei aqui, tava rolando festa no salão. Falei, caralho, não é possível assim. Mas é feriado, né? Eu falei, porra, não é possível. Eu sentei pra gravar, o cachorro começa a latir, irmão. Mas parou, graças a Deus. Então, sem mais delongas. É difícil. Se eu esquecer, quando passar pra você. Vamos lá, vamos. Que isso? Fala, galera. Peraí. Vazou um áudio. Vazou um áudio aí. Porra, só se foi lá embaixo, não tem ninguém aqui comigo. Vazou um áudio, vazou. Elas estão no quarto com porta Silêncio, fechada. Caralho. A molecada encapetada, né, irmão? Vamos lá. Mas é feriado. Pois é. 1, 2, 3 e...